precisamos falar a língua que os nossos indígenas entendam dentro do sistema cultural deles, da cosmovisão deles, do modo de pensar deles. Só uma lembrança quanto à questão da preparação daquele missionário, daquela missionária que queira trabalhar com os índios. Então, o desafio ao reverendo Ulisses já deixou o copinho aberto aqui. Obrigado. Para as pessoas que colocam água aqui na frente, lembram, tem uma promessa na Bíblia, né? Aquele que der ainda, que seja um copo d'água, para um desses meus pequeninos discípulos, de modo algum perderá o seu galardão. Então vamos lá. Vamos lá. Agora vamos tomar um cuidado, por favor. Geralmente quando a gente está mexendo com dados, com informações, a gente tem a tendência de ficar com a cabeça aqui e deixa o coração de lado. Mas esses dados aqui, essas informações que estão sendo dadas aqui, né, para descer daqui da cabeça para o coração. O que nós queremos é que Deus faça uma obra em nossos corações. Amém, queridos? Ok. Nós temos, em primeiro lugar, o desafio ideológico. O que o povo pensa sobre índios? O que o povo pensa sobre evangelização? O que a mídia pensa que influencia a opinião pública sobre a questão da evangelização? Então você vai ouvir alguém dizer aí assim, a evangelização dos índios, letra A, e a catequese nunca deveriam ter acontecido na história humana. Né? Os antropólogos, especialmente naturalistas, os historiadores naturalistas, eles não queriam ver a evangelização acontecer, queria deixar o indígena lá exatamente como está. Outros pensam assim, os índios têm a sua própria religião, pensam, não falam, e assim concebem. Os índios têm a sua própria religião, acabou. E ainda você vai escutar alguém dizer assim, os índios são felizes como estão. Tudo isso para abolir a questão da evangelização. Mas ocorre que entre os evangélicos também tem lá uns pensamentos contrários à evangelização dos índios, né? Alguns pensam assim, os que não ouviram o evangelho serão salvos de alguma maneira. Eu estou levando a coleção das Institutas de Calvino. Será que eu acho isso aí lá, reverendo? Os que não ouviram o evangelho serão salvos de alguma maneira. B, a evangelização dos índios não produz retorno. A gente investe, não tem retorno. Letra C. Não se deve gastar recursos financeiros e humanos para se alcançar um número tão pequeno de pessoas num espaço tão longo de tempo. Né? E vai por aí. Mas, e o desafio missiológico? O que diz o desafio missiológico? Eu coloquei aqui em primeiro lugar que os índios, os indígenas brasileiros, americanos, são descendentes de Adão, tanto como nós. Não é? Atos 17, 26, nós lemos lá que de um só, Adão, fez Deus, todos os povos para que povoassem a terra. Todos nós somos descendentes de Adão e, por conseguinte, de Noé. Então, não existe nenhum elemento das etnias, das nações,
dos povos chamados primitivos, que não sejam descendentes de Adão e Eva, descendentes de Noé. O índio americano, do norte da América, do sul da América, América Central, o índio americano, de modo geral, ele não é autóctone, quer dizer, ele não surgiu aqui, ele não apareceu aqui. Ele não é originário da América. Até um certo momento dos estudos, a antropologia defendia a ideia de que o índio americano é autóctone. Mas hoje a antropologia não faz mais isso. Eles fizeram estudos, através da antropologia física, não é? Eu falei aqui já, eles têm aquele instrumentinho que mede as têmporas das pessoas, e eles sabem por aqui a origem, não é? Então, eles fizeram já os estudos e já determinaram que os indígenas americanos são de origem asiática, mais provavelmente da Mongólia, e atravessaram ou pelas ilhas do Pacífico, ou mais provavelmente pelo Estreito de Bering, que é uma faixa litorânea muito pequenininha, não é? Ligando o continente asiático com o continente americano. E se é verdade que o oceano cresceu no passar dos séculos e milênios, aquela faixa possivelmente era mais estreita ainda. E essa é a tese da antropologia, que cuida de identificar as nações, as raças. De modo que, coloquei aí na letra C, o índio é criatura de Deus. Querem ler comigo? Dá para ler? Vamos ler juntos. O índio é criatura de Deus, com todos os sinais de personalidade, racionalidade, livre escolha, criatividade, moralidade, vontade e com todos os sinais da queda, estando enquadrado como todo ser humano em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a visão de missões, a visão bíblica, a visão da missiologia. Vamos prosseguindo. Os índios são, simplesmente seres humanos. Agora eu vou ler, vejam bem. Eles não são selvagens, não são brutos, não são sub-humanos, como queriam Sepúlveda e Oviedo, escritores, nem ingênuos e inocentes, como queriam José de Alencar e Gonçalves Dias. O índio é um ser que ri, brinca, se alegra, se diverte, sabe amar, sabe fazer bem aos outros, faz coisas surpreendentemente lindas, como também chora, fica com raiva, briga, mata, faz mal aos outros e faz coisas horrivelmente feias. Não é em nada diferente de todos nós da sociedade branca. Somos todos descendentes de Adão e herdamos todos o pecado que veio lá de Adão, né? Ele pecou e o pecado passou para toda a humanidade. Está indo bem? Podemos prosseguir, para não demorar muito. Agora vamos mais para a base bíblica, conceituando o indígena. Número 3 aí, vejam, os índios estão inseridos. Se todos os nossos pastores e se todas as nossas igrejas tivessem essa convicção. Os índios, os indígenas, estão inseridos no projeto redentivo de Deus.
lá a partir da promessa de Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? 4. Os índios estão inseridos no contexto da grande comissão. Mateus 28:19 e todos os outros trechos, né? De todas as nações, quer dizer, de todas as etnias, panta, ta, etne. De todas as etnias, não só as nações reconhecidas pela ONU, que tem lá sua bandeira, tem lá seu hino nacional, tem seu território, não é, especificamente demarcado, mas todo o povo que tem a sua própria língua, sua própria cultura, sua própria história, sua própria tradição, mesmo que não se sabe ainda qual é exatamente a área de terra deles, mas é um povo, é uma etnia, e é para ir fazer discípulos de todas as etnias. 5. Os índios estão presentes, os indígenas estão presentes na grande reunião dos glorificados, Apocalipse 5, 9 e 7, 9. Eles vão estar lá conosco. Por isso que o xerente fez lá: ele vai ajuntar todos, né? Ele vai ajuntar todos. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus com Abraão, Isaque e Jacó, não é? E Jesus disse assim que entrarão até adiante de vós no reino de Deus, né? Falando para os judeus, de modo que os indígenas estão inseridos no contexto da grande comissão. Amém, meus queridos? Agora vamos um pouquinho para o lado das leis. O terceiro, o desafio dos direitos humanos. Aqui vamos verificar se nós temos o direito de pregar o evangelho ou não, e se o indígena tem também o direito de ouvir. A questão, meus amados, não é tanto se nós temos o direito de pregar, mas se nós temos o direito de impedir o indígena de ouvir. Esta é a questão, esse é o ponto. Não é como dizem os falantes da língua, this is the point. Né? Temos o direito de impedir os indígenas de ouvir uma informação nova? Vejam o que diz aqui, não é, sobre o direito de receber e transmitir informação independentemente de fronteira. A cláusula 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Leiam comigo aí, se é que dá para ler direitinho. Veja o que diz: todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opinião e procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Ninguém pode impedir de forma alguma. A outra cláusula, sobre a questão de ter uma religião e até de mudar de religião. Vamos ler mais uma vez? Todo o homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público e em particular. De ter a sua religião e de mudar. Então, se eu quiser ser presbiteriano reformado, quem é que vai mexer comigo? Eu tenho o direito. Amém? Muito bem. E se eu quiser ser um neopentecostal? Eu tenho o direito, se eu quiser, né?
Depois, número 3, a próxima, isso. O índio tem o direito de ouvir o evangelho. E o índio tem o direito de ouvir, é direito dele. Aceitá-lo ou não é uma opção sua. Mas o direito de ouvir ele tem. Não podemos negar isso. Número 4. Ninguém pode, sob pretexto algum, determinar o que o índio deve ouvir e o que o índio não deve ouvir. Ninguém pode determinar. O governo não pode determinar. A nossa Constituição não pode determinar, não é? Os órgãos de governo que administram a questão indígena não podem determinar. Só quem pode determinar o que o índio pode ouvir e o que não pode ouvir é o próprio índio. Isso eu quero ouvir e isso eu não quero ouvir. E a última parágrafo ali. E ninguém pode, agora vamos entrar no que é, no âmago da questão. E ninguém pode igualmente determinar que a religião indígena, o animismo, é boa para ele e que ele não precisa ter uma outra opção. Essa escolha, quem tem o direito de fazê-la é somente o próprio índio. Os indígenas do Brasil, de modo geral, são animistas. É a religião que acredita que todas as coisas no mundo têm vida. A água tem vida, a pedra tem vida, as árvores têm vida, a folha tem vida, assim por diante, né? Entre o xerente, toda a caça que tem no mato, as aves que estão voando por aí, eram gente, eram índio, que se transformaram, né? Até acidentes geográficos. Tem um morro que fica entre a cidade de Miracema do Tocantins e Guaraí, quem sobe pela Belém, Brasília, tem um morro lá, todo mundo gosta de olhar, que é aquela chapada e aquele morro assim. Pois aquele morro era uma pessoa índia, era uma senhora de idade, que se transformou naquele acidente geográfico. Então, essa é a crença geral dos indígenas do Brasil. Tem muita coisa boa lá, no animismo. Muita coisa boa, até tem lições para nós, no animismo. Mas o animismo não prega o Evangelho. O animismo não prega a redenção em Cristo. Não fala do Messias que veio nos resgatar, livrar-nos do pecado e dar-nos a vida eterna. O quarto ponto aqui é fundamental também, o desafio do próprio clamor indígena. Eu mencionei aqui um artigo que eu escrevi, que está no livro, como se chama o livro? Aquele livro organizado pelo Ronaldo Lidório. Não ouvi, perdão. Fala alto para o pessoal ouvir. Indígenas do Brasil, isso, ok. E meu artigo está lá, o messianismo existencial xerente, onde eu estou mostrando que pelos mitos, que são a biblioteca mitológica xerente é muito grande, mas pelos mitos xerente, a gente pode perceber vários desses mitos que estão mostrando a ânsia do índio xerente, não é? Pelo problema existencial, né? Pelo transcendental. Inclusive, tem 3 mitos xerentes que mostram que o xerente não está satisfeito de ter os pés deles somente aqui em cima desse planeta Terra. Tem um mito em que o índio xerente entrou pelo buraco de um tatu canastra, foi lá no seio da terra e fez família lá. Um outro mito em que ele mergulhou
no rio, foi lá na profundidade das águas e fez família lá, ficou morando lá. E outro mito que eu vou contar para vocês, que eles subiram ao céu para conversar com Deus Sol lá em cima. Então só isso aí já dá para a gente ver que ele está buscando alguma coisa. Buscando alguma coisa. E eu coloquei esse mito aqui para ver que existe um clamor pela verdade. Como disse Dona Richard no seu livro, O Totem da Paz, né? Chamando Jesus de o Messias de todos os povos. É só o Messias, o Senhor Jesus Cristo, que vai responder à ansiedade que está lá no coração das pessoas. Vocês sabem que os Tupi-Guarani têm um mito da terra sem males. E eles fazem migrações, as primeiras migrações foi as migrações do litoral para o interior, procurando a terra sem males. E agora estão retornando do interior para o litoral, sempre na esperança de procurar a terra sem males. Curtino Mandaju conta no livro dele que ele acompanhou uma migração dessa natureza, quando os Tupi-Guaranis deixaram, a roça estava quase pronta para colher, mas levantou um líder carismático, não é? Porque eles chamam uma nação, povo messiânico. Então, para o povo levantar e ir atrás da terra prometida. E ele ficou chorando. O próprio Curtino Mandaju, com pena daquela roça que ficou ali, o produto que ficou ali, casas que ficaram ali. Bom, pode andar no Brasil inteiro que não vai achar a terra sem males. Pode andar no mundo inteiro que não vai achar a terra sem males. Mas um dia eu estava numa reunião indígena, e várias etnias indígenas presentes, e um irmão nosso, da tribo Guarani, foi à frente e deu um testemunho, e depois ele disse assim: eu quero cantar aqui o hino do cantor que eu mais gosto. Eu estava sentadinho ali e pensei, eu já sei qual é. E ele cantou: eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Essa é a terra sem males, que ele achou no Evangelho, não é? E a lenda do xerente é assim: quando o sol e a lua estavam aqui na terra ainda, eram índios com poderes sobrenaturais, estavam preparando tudo para o índio, eles estavam vivendo num período que eu chamo de a era paradisíaca, coisa linda. Não havia mal, não havia briga, não havia doença, não havia morte, não havia nem branco, não é? Era paradisíaco, tudo muito bem. Mas quando o sol e a lua subiram para se instalarem lá na abóbada celeste, o tempo passou e então começou a era da dor e do sofrimento, que é a presente era, né? E aí tem muitos desdobramentos por aí. Mas aconteceu que quando o sol e a lua subiram, passou-se um certo tempo, os índios ficaram com saudade. Desculpa. O Apquenzé Tabdi, nós estamos com muita saudade dele. Vamos lá, vamos subir, vamos conversar com ele, vamos ver ele. Aí disse que foi assim, fizeram a caravana para subir lá, onde nasce o sol aqui, na minha cabeça nasce aqui, tá certo? Ou estou errado? Aqui, então quase acertei. Então, a ideia dele é o seguinte, que se a gente viajar no rumo do nascer do sol, viaja, quando você chega lá, naquele encontro, quando você está assim numa planície, que o sol nasce, você olha o sol nascendo lá, você vê a terra, o sol e o céu juntos. Parece que os três estão juntos, a terra,
O sol e o céu. Pois é, o índio xerente chama aquilo lá de Reuananancrdá, o pé do céu. Se você for lá, na hora que o sol estiver nascendo, você sobe com ele. Né? E eles contam, mas é longe, é uma rua, né? A gente sai daqui novinho e volta velho. Né? Então vão até lá no pé do céu, quando o sol nasce, então eles subiram com ele. Aí eles têm o jeito certo de contar, né? Porque o sol vai passando assim, né? Cada dia que passa eles falam, Budacamamon, o sol foi, né? Aí chegaram lá, começaram, viram o Deus Sol lá, Budã. Aí conversaram, Aré Budacamamon, passou o tempo, conversando com Deus, muito bonitinho, né? Aí Deus falou, tá bom, agora vocês podem voltar. Voltaram. Aí passou um certo tempo, ó, todo ré da cama, ó, porque já aqui, estamos com saudade dele. Vamos lá outra vez, aí nova caravana e vai, é a mesma coisa. Passa um tempo, nova caravana, vai. Aí numa dessas caravanas, Deus disse para eles, olha, quando vocês voltarem agora, quando vocês pisarem na terra, ninguém pode olhar para trás. Olha, ó, a mulher de Ló, Sodoma e Gomorra, né? Ninguém, né, ninguém pode olhar para trás. Mas tinha um rapazinho meio assim, moderninho lá, e teimoso, né? Spocriptondo, como diz o xerente, né? Sem ouvido, né? Aquele que perdeu o ouvido, não escuta nada. Quando puseram o pé no chão, o rapaz olhou para trás. E o que eles viram lá? Aquesto caporet numrum homem. Lá estava deitado o grande mar. Viu? Lá estava deitado o grande mar. Quer dizer, o sol agora não nasce mais depois da terra. O sol nasce depois do oceano. O xerente não é canoeiro. Aprendeu a fazer canoa com outras tribos, com outras etnias, não é? Então, o caminho para o céu estava fechado. Olha aí, analogia bíblica. Né? Subindo ao céu, saudade de Deus, a minha alma tem sede de Deus. Isso aí tudo eu vou colocar na minha dissertação. Né? Elementos da revelação geral da Bíblia na cosmogonia xerente. Né? Deus está aí pertinho, em comunhão com Deus. De repente, Deus expulsa Adão e Eva do jardim. E o homem fica separado de Deus, não pode voltar para comer do fruto da árvore da vida. Não é? Então Deus sobe lá, está longe, eles pegam, ainda vão, mas de repente alguma coisa acontece por culpa do homem. Nunca Deus tem culpa de nada. O sol, Deus nunca tem culpa de nada. Por culpa do ser humano. Agora, eles perderam a oportunidade de falar com Deus e de ver Deus. Agora, o sentimento messiânico existencial, eu vou mostrar para os irmãos onde está. Eu estava certa vez na aldeia, justamente ouvindo um ancião contar assim várias lendas e tal, né? Vários mitos, né? E ele então contou essa. Quando ele contou esse mito, não é? Quando ele chegou naquele momento que o rapaz olhou para trás, né? Mais uma vez uma senhora de meia idade, né? Se levantou, interrompeu o narrador para fazer o lamento dela, não é? E ela, só que essa falou em português, né? Então ela disse assim, eita, mas ainda é besta. Não sei por que fui olhar para trás. Se não tivesse olhado para trás, até hoje nós estávamos subindo lá em cima para nós conversar com o nosso Pai grande.
Olha aí, se não tivesse olhando para trás, então o desejo de subir e conversar com o Pai Grande está aí. Então se eu chegar lá e falar para eles, né, que Jesus abriu um novo e vivo caminho para o céu, eu não estou pregando uma mensagem alienígena, eu estou trazendo a resposta messiânica para o anseio deles mesmos. Amém, meus caros irmãos? E vocês vão encontrar isso aí em qualquer etnia, por onde vocês forem, em qualquer povo da terra, por onde vocês forem. Então, quanto à pregação do Evangelho, nós temos todos esses desafios, e mais o desafio que está lá no próprio coração, no próprio clamor indígena para ouvir o Evangelho, para ouvir a verdade. Tá bom? Podemos prosseguir? Eu contei aqui a lenda das viagens para o céu. Agora o desafio estratégico. Já falamos bastante disso aí. A evolução dos índios é um trabalho específico, que requer treinamento especializado. Já falamos do preparo linguístico, da missão ali em Brasília, do curso de Linguística e Missiologia, não é? O preparo linguístico para se aprender uma língua ágrafa e reduzi-la à escrita, não é? Mas não é só o curso da Missão Além também. A Missão Novas Tribos do Brasil, não é, aprimorou em muito os seus cursos, tanto na área linguística, reverendo Ulisses, como na área da missiologia, não é? Um dos consultores da Missão Novas Tribos do Brasil, Carlos Alberto, né, é um dos professores do Capacitar, não é? E é colega meu, juntamente com o reverendo Fábio Ribas e o Daniel Pokiewicz, não é? Para a formação da liderança indígena no Brasil. Então, Missão Novas Tribos está aí com capacitação linguística, capacitação missiológica. O Carlos Alberto é especialista na questão missiológica, antropológica. Um bom elemento para vir falar ao seminário, reverendo. Ele tem conteúdo, bastante conteúdo, não é? E a Jocum também tem um curso de linguística em Porto Velho, que eu saiba, Rondônia. O preparo linguístico e missiológico. Para quê? Então, pode passar. Isso. Olha, por que o preparo missiológico? Para se aprender a comunicar o Evangelho ao índio dentro do seu próprio modelo de raciocínio, o raciocínio relacional concreto, e dentro da sua própria realidade. Meus irmãos, só esse parágrafo aqui, que está na letra A, dá um seminário. Eu tenho um estudo que eu chamo de comunicação concretiva. Comunicação concretiva. Nós primeiro damos as ideias das coisas, estabelecemos um conceito, geralmente abstrato. Esse é o raciocínio lógico que vem da filosofia grega, não é? E lá no final, o pregador que for muito bom, ele dá uma ilustração concreta sobre aquilo. Mas os nossos indígenas e outros povos, especialmente de povos de línguas ágrafas, eles raciocinam com outro modelo cognitivo, chamado sistema cognitivo relacional concreto. Eles começam com o concreto primeiro, para extrair do concreto o conceito. O xerente, por exemplo, eu costumo dizer que ele não consegue ficar com uma ideia pendurada na cabeça, a menos que uma ideia na cabeça, a menos que aquela ideia esteja pendurada num exemplo concreto. E na cosmovisão relacional concreta, o concreto vem primeiro, e depois a ideia.
depois o princípio, depois o ensino. E o Velho Testamento está cheio disso. O Novo Testamento está cheio disso. Jesus falou dessa maneira. Jesus disse a Jeremias, vai à casa do oleiro, só, mais nada. Ele foi, não pode, Rinaldo, não pode encostar o braço. Desculpe, gente. Vai à casa do oleiro, ele foi, chegou lá, o oleiro estava fazendo o vaso quebrou, o oleiro fez novamente o vaso. Depois que Jeremias viu concretamente a coisa, aí Deus falou para ele, assim também eu farei com a casa de Israel. Mesma coisa os ossos, o vale dos ossos secos, né? Perguntaram para Jesus, é lícito pagar imposto a César? Me mostre a moeda. Quem é o meu próximo? Não deu uma resposta numa proposição, um conceito lógico. Ele contou uma parábola. Assim é com o xerente e com as comunidades orais, de comunicação oral, né, os indígenas. Você tem que dar a coisa concreta. Não precisa ser um objeto, uma árvore, uma pedra, uma coisa dessa natureza. Pode ser uma experiência humana. Por exemplo, se eu for falar para o xerente sobre fé, sobre esperança, sobre amor, tudo isso, eu tenho que fazer um trabalho danado, porque eu estou comunicando ideia. Agora, se eu quiser falar sobre mentira, por exemplo, eu quero falar sobre raiva, por exemplo, é concreto, porque todo mundo sabe o que é raiva, todo mundo sente. Então, aquela coisa que a gente sente, que a gente experimenta, coisas experimentáveis são concretas. Você falando sobre aquilo, a coisa vai, que é uma beleza. Então, você faz um curso dessa natureza para você saber como é que você se comunica, tá bom? E na letra B tem aqui, então, uma outra coisa muito importante, a gente demoraria a dar um seminário aqui também, para se comunicar os elementos da revelação específica de Abraão para cá, revelação judaico-cristã, onde vem a história da redenção em Jesus Cristo, comunicar os elementos da revelação específica, a revelação judaico-cristã, ao índio, conectando-a com os elementos da revelação geral, que estão lá embutida, a revelação geral, embutida na sua própria cosmovisão, como bem nas cosmovisões de todos os povos da terra. Amém? O preparo linguístico e o preparo missiológico. Preparo político também. Hoje o quadro mudou um pouquinho, eu não refiz ainda bem essa parte aqui, mas dá para espelhar um pouquinho. Teve uma época que a FUNAI tinha o monopólio da administração dos indígenas, de modo geral. Em cada aldeia indígena, ou em cada tribo indígena, tinha lá o posto da FUNAI, e quem mandava, quem tomava as decisões lá era o encarregado do posto. Então ninguém entra, ninguém sai sem autorização do encarregado do posto, e sem autorização da FUNAI. Foi a época que eu era representante da missão Novas Tribos do Brasil, junto à FUNAI. Depois, esta parte, a educação, a saúde, foi passada da FUNAI para o MEC e, subsequentemente, para as secretarias estaduais de saúde e de educação. Isso aconteceu em 1985. De modo que a FUNAI perdeu aquele mando assim direto sobre as etnias, sobre as aldeias. Ela tem ainda um poder de mando nas tribos isoladas, que não permite que ninguém entre lá. Mas nas outras etnias, não sei como é lá, Cássio, lá no Rio Negro, mas lá no Xerente, Craô, Apinagé, não tem mais posto indígena da FUNAI, não tem encarregado da FUNAI lá. Quem manda são os índios. Cada aldeia tem o seu cacique, a aldeia autônoma. Se eu posso entrar lá
ou não, a aldeia que vai decidir. A aldeia que vai decidir. Então, nós estamos agora na era da ascendência dos caciques que mandam na situação. Fica um pouco mais fácil para a gente conseguir o ingresso. Tem uma série de denominações, pastores que andam lá pelas aldeias, pregando o evangelho, batizando por lá, sem nenhuma autorização da FUNAI, entra e sai, autorizado só pelos índios. Agora, é claro que se você vai lá para fazer um projeto, saúde bucal, por exemplo, leva uma equipe grande, isso chama atenção. Aí a gente procura, então, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, procura fazer um convênio, tá bom? Mas hoje é muito mais fácil conseguir entrar em certos lugares. Vamos prosseguindo, o desafio das estatísticas. Já falamos bastante, podemos passar um pouquinho mais ligeiro por aqui. População indígena, 616 mil indígenas, 890 segundo o IBGE, 340 etnias, 185 línguas diferentes, não é? Que podemos ver nesses gráficos aí, 340 etnias, 228 dessas etnias aí, elas são oficialmente reconhecidas. 27 etnias isoladas. Aí vem 10 parcialmente isolados, 25 a pesquisar, 9 possivelmente extintas e 41 ressurgidas. Quanto à evangelização, são 147 etnias que não possuem presença missionária evangélica. Dessas, 95 são conhecidas. Então, se você quer alcançar uma tribo indígena no Brasil, você tem 95 tribos conhecidas que não têm o evangelho. Viu? Uhum. Agora, as 27 isoladas é um pouco mais difícil para se alcançar, mas se alcança. E os indígenas, os próprios indígenas estão alcançando agora, etnias isoladas. E 25 a pesquisar. Podemos passar? Tá bom? Demonstrativo linguístico e de tradução da Bíblia. Com clara necessidade de tradução, 10. Mas não são só essas 10, não é? Porque, vejam bem, quantas lá? 31 em situação indefinida que estão precisando ainda de uma avaliação. Com certeza, a maioria dessas aqui, elas vão precisar de uma tradução da Bíblia. Nós estamos falando em cerca de 40 línguas indígenas brasileiras no Brasil que precisam da tradução. Ok. Quanto ao demonstrativo linguístico e de tradução, aliás, eu falei tradução, não, alcançadas. Uhum. Quanto à tradução da Bíblia, nós temos, ele está dizendo aqui, já temos notícias novas, são 5, né, pastor Cássio? 5 Bíblias inteiras, traduzidas para as línguas indígenas. 6 agora? Beleza. Uhum. E 32, são 36 na realidade, Novos Testamentos prontos e 23 porções bíblicas. Então conseguimos alguma coisa, mas falta ainda bastante, que eu mencionei de manhã também. Essa é a parte que eu queria deixar aqui bem clara, que esses dados aqui são muito perto, mas muito perto mesmo de confiáveis. São 121 etnias indígenas brasileiras que estão sendo chamadas aqui de pouco ou não evangelizadas. É mais para não evangelizadas do que para pouco. Esse é o nosso grande desafio. E é muito aqui importante salientar
que dessas 121, 74 dessas tribos, não, elas estão com acesso viável. Você pode ir lá. Então, eu quero que você fale comigo. Eu posso ir e escolher 74 etnias indígenas brasileiras para ir. Escolhe uma dessas 74 e vai. Então, eu vou falar e você vai repetir comigo. Eu posso ir, se eu quiser, a 74 etnias indígenas do Brasil. E por que não vai? Né? Viáveis, meus caros irmãos, com acesso restrito, 34. Mas o camarada que sabe dar volta nas coisas, ele vai lá. Né? E 13 com acesso parcialmente restrito. Vamos indo para frente. Segundo o Departamento de Assuntos Indígenas da MTB, já disse isso de manhã, vamos repetir, seriam necessários mais 500 novos missionários para completar a obra indígena no Brasil. Finalmente, o desafio da chamada. A chamada missionária, eu estou colocando aqui, a gente não pode mentir não é, pastor Cássio? Tem que falar a verdade para o pessoal aqui, né? Senão, não me contaram. Implica em sacrifícios e renúncias. Por isso, qual é o lema da nossa conferência aqui, reverendo? Vem aqui, por favor, fala. Põe o lema bem aqui, apesar do... Missões, desafio, além do conforto, Marcos 10, 29 e 30. Amém. Vamos falar juntos? Missões, desafio, além do conforto. Marcos 10, 29 e 30. É isso aí. Então vejam bem. Você vai lá, língua diferente, clima diferente, alimentação diferente, ambiente diferente. É isso aí que os missiólogos chamam de choque cultural. E muitos não aguentam e voltam. E eu disse já, eu não sei se foi aqui, se foi na quinta igreja, não é? Que nas estatísticas de retorno do campo, abandono do campo, a questão do choque cultural é um índice alto. A pessoa sai do Rio Grande do Sul, aquele frio danado lá, vai lá para o Amazonas, onde está o pastor Cássio, né? Aquele calorão, não é? Eu fui certa vez para uma cidadezinha que chama Jacareacanga, no Pará, no rio Tapajós, não é? Lindo o rio Tapajós. A gente sai dali de Santarém, aquela embocadura do rio Tapajós, com o rio Amazonas ali, vai subir de barco, as garças ali na margem, tudo tão lindo, tudo tão bonito, não é? E a gente chega na cidadezinha de Jacareacanga, com todo respeito aos jacareacanguenses, não é? Que calor! E quanta muriçoca! Que vocês aqui chamam de pernilongo, né? Mas é tanta muriçoca, meus irmãos, é tanta muriçoca, que o pessoal lá não fica com portas abertas e janelas abertas na casa. Você está andando na rua, todas as casas com porta fechada, né? Porque é muriçoca demais. Aí nós fomos de barco, não deu para chegar na aldeia e nós dormimos na beira do rio. E eu não tinha muita coberta, eu só tinha um plástico para chuva. E eu dormi na rede enrolado no plástico. Aí enrolado no plástico, aquele calorão. Tira o plástico, a muriçoca.
Então você fica entre o calor e o inseto, né? Eu não sei como é que Olavo Bilac teve coragem de botar na poesia dele, né? Que multidão de insetos. Eu acho que ele nunca foi lá em Jacareacanga. Não é? Uhum. Então tem isso, tem sacrifício, tem renúncia, você tem que ter coragem, você tem que ter determinação, você tem que ser teimoso, você tem que ser teimosa. Não é? Outro dia minha senhora me deu uma garrafa lá de suco para eu abrir, que ela não conseguia abrir de jeito nenhum. Aí eu olhei para a garrafa assim, me deu, abre aqui, não, eu não consigo abrir. Eu olhei para a garrafa, disse, garrafa, ou tampa, eu tenho 2 dedos aqui para tirar você daí. Se eu não tirar com 2 dedos, eu tenho o alicate. Eu tiro você com o alicate. Se o alicate não tirar, eu tenho o bico de papagaio, aquele de apertar cano. E se ele não tirar, eu tenho a morse lá fora na despensa. Eu levo você lá, na morse eu tiro. A tampa ficou com medo. Viu? Eu peguei aqui, abri. O missionário tem que ser assim. É como o mecânico, como está tirando o parafuso do carro, não sai de jeito nenhum. Eu já escutei mecânico dizer assim, você não nasceu aí? Você não nasceu aí, eu te tiro. O missionário tem que ser assim. O fogo não acende? Acende, sim, senhor. Por que não acende? Acende. A gente tem que ser teimoso, a gente tem que insistir, a gente tem que enfrentar. Não pode ter medo nem de cobra, nem de nada, nem de lagartixa. Tem gente que vai para lá e tem medo de lagartixa, reverendo. Pois é. Diz que o camarada lá veio, lá não sei de que país, aí adiantado aqui para o Brasil, e falaram para ele, olha, você cuida com o jacaré, que jacaré é um perigo. Aí ele via um calango, olhou para o calango, você que é jacaré? Ele... Você é valente? Você come a gente? Então tem gente que tem medo de sapo, tem medo de como chama, o morcego, não é? Tem medo de tudo. Você tem que enfrentar. Tem esse desafio, sacrifício, renúncia, mas, amados irmãos, tem também as grandes recompensas, não é, pastor Cássio? As grandes recompensas. Eu alistei umas aqui que são minhas prediletas. Veja bem, está lá? O próximo, as recompensas. A primeira ali, a aventura de se aprender uma língua ágrafa e processar o seu registro escrito. Ah, meus amados, quando a gente vê que a língua xerente está escrita, foi eu que fiz aquilo, pela graça de Deus, né? Eu me sinto um Gutenberg. E sinto um Gutenberg. É uma alegria de você romper aquela barreira, não é? O pioneirismo da introdução do Evangelho no coração de um povo. Outro dia, a última vez que eu fui lá para a aldeia, que a gente estava pregando numa vigília, eles estão fazendo vigília noturna agora, vigília de oração, a noite inteira, orando e dando testemunho, e eles, cada aldeia, igreja de aldeia que faz uma vigília, convida todas as outras igrejas. Reúne 100, 150, 200, às vezes perto de 300 pessoas, né? E eu estava lá, aí o dirigente me deu a palavra e disse assim, aqui está o nosso ancião, né? Que trouxe o evangelho para nós. Ah, quem é que não chora? Quem é que não chora? Né?
a alegria de ter sido a pessoa que levou o Evangelho para aquele povo. O pioneirismo da implantação de uma igreja no seio de uma nova comunidade. Se bem que lá, entre os Xerente, tem quase 20 igrejas lá já, algumas bem formadas, outras ainda se formando. Eu não posso dizer que foi eu que plantei ou implantei aquelas igrejas lá. Para mim, elas nasceram. Eu plantei a semente do Evangelho. E as igrejas nasceram. Nasceram como fruta silvestre. Quem que plantou a castanha do Pará? Quem que plantou a pupunha do Amazonas? Quem que plantou o piqui do Cerrado brasileiro, o caju, o oiti, o bacupari, o cupuaçu, a mangaba, a abacaba, o açaí? Essas frutas silvestres, elas nascem por si. Para mim, a igreja, ela nasce. Todas as igrejas que estão lá, nasceram me surpreendendo. Quando eu pensei que não, lá já estavam os nossos irmãos fazendo culto todos os domingos. E de repente a gente recebe a notícia, fulano lá se converteu, está fazendo culto todos os domingos. Ou reconciliou a vida, está fazendo culto todos os domingos. Mas a gente tem essa alegria que a gente foi que plantou a semente, que deu oportunidade para o nascimento, para o surgimento das igrejas. Amém, meus queridos irmãos? E também a sensação da globalidade. Você fazer amigos, irmãos de povos de outras culturas. Ah, como é bom. Temos agora um grupo no WhatsApp, as 3 ondas eu falei aqui, né? E cada dia entra novo líder indígena ali naquele grupo que a gente não conhecia, está conhecendo, está em contato com eles agora. Quando a gente vai num desses fórum indígena, como a gente encontra irmão de todos os lugares, né? É uma alegria muito grande, além dos nossos irmãos xerentes, de outra nação, que a gente agora tem contato, é nossa família, né? O nosso casal, onde está o casal lá do... Levanta aí o casal, por favor. Eu não guardei o nome ainda, estava conversando com ele. Muito bem, olha que beleza aí, ó. Discípulo lá do nosso prezado pastor Carlos, né, veio aqui. Fez o seminário aqui. A menina fez o CLM lá em Brasília, né? Fez CLM e agora eles se casaram, casalzinho joia, lindo, né? Casal de missionário, coisa linda. É uma alegria, não é? Ser missionário aos índios, você vai encontrando irmãos indígenas de tanto lugar. Pode sentar, obrigado. Isso aí é uma sensação de globalidade. Não é? Até algumas palavras, eu só sei falar o xerente, mas quando eu encontro com o chavante, eu falo com eles. Dá para quebrar o galho, como português e espanhol, né? Dá para falar com o chavante. Isso é uma sensação, né? Você conhece outras culturas, outro jeito de viver, não é só aquele jeitinho nosso de viver, tem outras maneiras de viver. Isso enriquece você. Você fica com outra cabeça, é outra coisa, não é? Mas, finalmente, o mais importante, a última frase aqui, a sensação de paz pela obediência a Deus. No princípio, na hora, é difícil a gente obedecer. A gente reluta, a gente pensa, a gente quer sair assim de fininha, mas quando a gente diz ao Senhor sim, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, amados irmãos, vem uma sensação de paz tão grande, da gente estar obedecendo a Deus, da gente estar dentro da vontade de Deus. Amém?
Aí estamos nós, eu e minha esposa. Quem diz, eis-me aqui, Isaías 6,8, não se arrepende. Esse é o nosso testemunho pessoal. Se fosse hoje, decidiríamos novamente. Tá? Conclusão, queridos. Vamos falar juntos, vamos ler juntos, aí deixa ele pôr a conclusão. Vamos ler juntos. Precisamos fazer o desafio do trabalho missionário entre os índios do Brasil. O que nos compete é levantar orações fervorosas em prol da evangelização dos índios, incentivar obreiros a ir, apoiar os que vão e não descansar até que a última etnia brasileira seja alcançada. Amém. Põe a foto última aí. O nosso representante aí das nações indígenas, o universo indígena possui grandes desafios. Envolva-se. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai querido, entramos na Tua presença, agradecendo o que o Senhor tem falado, como o Senhor tem falado conosco nessas conferências. Agradecemos, aliás, em primeiro lugar, pelas próprias conferências, pela iniciativa do seminário, de realizar essas conferências, ó Deus, para que os nossos corações sejam abrasados, ó Deus, e nossas mentes sejam despertadas, o nosso conhecimento seja aumentado sobre a realidade dos nossos indígenas aqui no Brasil e do mundo. E como a realização do trabalho missionário é uma atividade carente e urgente, e como nós precisamos fazer missões com urgência e com todo o coração. Abençoa, Senhor Deus, que nessa conferência, muitos dos nossos irmãos e irmãs, possam fazer a sua decisão de serem missionários, ou aqui no Brasil, ou no mundo, em algum lugar onde o Senhor estiver chamando. E se o Senhor tiver alguém para os índios do Brasil, nós vamos ficar alegres a receber com todo o amor, com toda dedicação, com todo o coração. Assim pedimos que Tu trabalhes, opere em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.